Olá, meus queridos, tudo bem? Então, iniciamos outro pilar fundamental na nossa história, como a gente já discutiu, né, da Europa Ocidental, principalmente, mas é Roma, né? Então, a gente pode considerar como dois principais pilares dessa nossa história ocidental, a Grécia e Roma, tanto que a gente pode chamar essa história da Europa Ocidental como história greco-romana, né? Nossa civilização. Os motivos disto é que Roma irá beber muito, né, da cultura grega. Perfeito? Bem, o que temos que ver, então, Roma vai ser uma história muito importante por vários motivos. Roma vai ser um império grande, império no sentido de vastidão. A gente vai ver que vai ter vários regimes, inclusive, né, já vai ser muito grande ainda como república, mas já é um império no sentido de extensão. Não é um império ainda com imperador e tudo mais, mas ela vai ser uma grande extensão, vai tomar toda a Europa, vamos dizer assim, que valia a pena. Então, o restante não valesse a pena, né? Mas para o olhar dos romanos eram terras que não havia produtividade, não havia interesse, ou, né, também que tinha certas populações que eram difíceis de dominar. Então não valia o esforço, ainda mais porque depois as fronteiras do império serão muito grandes e é algo complicado de se controlar. Mas outro fator muito decisivo, né, para que a história de Roma seja tão importante é a sua duração. Roma, então, começa ali por volta de 500 a.C., terá ali o seu máximo por volta de 300 depois de Cristo, certo? E, né, então, só aí já temos cerca de 800 anos de história. E a Roma, depois a gente vai ver, vai ser dividido o Império Romano. Metade cai por volta de 500 depois de Cristo, então a gente tem aí só essa metade, vamos dizer assim, com 1000 anos, e a outra que dura mais 1000 anos quase, né, que é até quase 1500. Então a gente pode ter, de uma certa visão, 1000 anos de história, de outra, quase 2000 anos de história. Então é um império grande também em duração, e isso vai mudar muito os costumes da Europa, ou então vai ser a meta de organização social europeia. Tanto que depois a gente vai ter vários países reclamando serem os sucessores de Roma. Teremos aí o Sacro Império Romano-Germânico, teremos a Rússia também falando, né, a igreja mesmo, em alguns aspectos, vai se dizer detentora, então, né, da sucessão de Roma. Mas isso é uma discussão que teremos mais para frente. Perfeito? Roma, então, que é muito importante, terá 3 governos, 3 divisões principais, que é o início como uma monarquia, que a gente já discutiu um pouco na Grécia, que seria meio que a evolução natural de uma organização tribal, a ideia de centrados em um líder. Depois teremos ela como república e, por fim, teremos Roma como império, né, que é o Império Romano. E algo muito importante saber é essa sucessão, então, monarquia, república, império, que não é, porque normalmente a gente acaba associando que república, monarquia e império, né? Porque que o império evolui de uma monarquia, mas a gente vai ver aqui que Roma vai evoluir de uma república. Mas tudo a seu tempo. Então vamos começar, perfeito? Falar um pouquinho então sobre Roma. Roma então se localiza na Península Itálica, que é essa circulada à esquerda, né? A Península Itálica, então essa que parece uma bota, chutando a ilha da Sicília, certo? E ali a cidade de Roma dentro da Península Itálica, hoje capital da Itália. Então aí esta cidade. E olhem que interessante, como a gente já viu um pouquinho de determinismo geográfico, diversas cidades ainda tinham a necessidade de se instalar perto de um rio, né? Então a gente vai ter ali o crescente fértil, que a gente já discutiu com o rio Nilo, o Tigre e o Eufrates. A Grécia não teve isso, então ela teve que se lançar ao comércio. Já Roma volta então aí com o rio Tibre. Então ó, não é Tigre, é Tibre com B, né? Diferenciar o rio Tibre, então, de Roma, e rio Tigre lá na Mesopotâmia. Perfeito? E a gente vai ver também que é bem interessante
que Roma vai ser fundada numa região montanhosa. Mas por quê? Bem, era uma região que em volta de montanhas, então esse vermelho mais escuro são as colinas. Você vai ter acesso, né, então aí o mapa está em inglês, mas esses fields, né, principalmente o campo de Marte, né, o Fields of Mars, vão ser já áreas prósperas para a agricultura. E aí? Então a gente tem um acesso fácil a terras cultiváveis, porém essas colinas irão prover à cidade de Roma uma proteção natural, que a gente viu que na Mesopotâmia não tinha uma proteção natural, então tivemos invasões, sucessões de diversos governos, porém em Roma vai ter essa proteção natural, então vai ser um modo aí de se proteger de diversas invasões. Bem, então Roma, que a gente já discutiu, localiza-se na Península Itálica, fundada às margens do rio Tibre, e tem, como a gente viu também ali, ela não é uma cidade costeira, mas ela está próxima. Descendo ali o Tibre, vocês têm acesso ao mar Mediterrâneo, que era a grande área comercial da Europa antiga, certo? E na península toda é um solo fértil, vai ter diversos vulcões, então a parte do vulcanismo vai gerar solos férteis, então vai ser bom para também a agricultura. A gente vai desenvolver um comércio depois, a gente vai discutir isso bonitinho mais depois, mas no primeiro momento eles vão poder se focar na agricultura, eles não vão precisar negociar, né? Então, bonitinho. E aí, o que a gente comentou também, a proteção geográfica de ataques de outros povos devido às colinas. Certo? E, então, sobre a origem de Roma, há duas histórias principais, né? Duas versões. Uma versão mítica, então um mito, né, que a gente já discutiu nas aulas de Grécia, sobre a Grécia, então uma versão, uma explicação, quase como uma lenda, né? E uma versão arqueológica que tenta checar outros fatos que vão tentar ver se o mito é verossímil, vendo o que não é, certo? Bem, o mito, vamos tentar contar aqui rapidinho, é a história de Rômulo e Remo, dois irmãos. Né? Então, voltando, né, bem atrás de Rômulo e Remo, depois da Guerra de Troia, que a gente viu, né, a guerra meio que dos diversos povos gregos contra a Troia, né, a história do rapto da Helena por Paris, Enéas, que é um personagem da Guerra de Troia, foge dos gregos e estabelece na foz do rio Tibre. Então, né, Enéas era filho de Vênus, que aí a gente vai ver que Roma vai ter um sincretismo, vai tomar diversos deuses, né, toda a religião grega, porém com novos nomes. Então, Vênus será Afrodite. Então, Enéas era filho de Afrodite. E, né, então, ele vai fundar duas cidades, a cidade de Alba Longa e a cidade de Lavínio. E vai ter depois diversos descendentes, e três principais vai ser o Numitor, Amulho e a Rhea Silvia, né? São três irmãos. O Numitor vai destronar o Amulho para tentar governar Alba Longa e obriga a sua irmã a se tornar sacerdotisa para que não tenha descendentes, ou seja, para que ninguém brigue com ele pelo trono das cidades. Então aqui um quadro do Barote, né, representando aí o Enéas abandonando Troia em chamas. Só que aí Rhea Silva vai ter dois filhos gêmeos, com o deus Marte, que é a figura de Ares, na Grécia, que são Rômulo e Remo, que deveriam, segundo a tradição, assumir Alba Longa. E para salvá-los, então, a Rhea Silva coloca os gêmeos num cesto e os lança no rio Tibre. Porém, o cesto encalha, perto das 7 colinas, onde uma loba estava tomando água, que é justamente onde a cidade hoje foi fundada. E uma loba os cuida e amamenta, né? Então aí depois são encontrados, depois da loba salvá-los, por pastores e são criados, né? Então aqui a gente tem esse símbolo muito forte de Roma. Roma, durante toda a sua história, até os dias atuais, vai ter essa imagem da loba capitolina, certo? Que é então uma loba amamentando os dois gêmeos. Certo? Então, ao crescerem, tomam Alba Longa, eles cumprem a profecia, e vão também receber uma missão divina de fundar uma cidade onde foram salvos, né? Só que eles vão discutir. Discussão de irmão, supernatural. A gente vai ver que é nossa, é uma naturalidade. De onde se deveria fundar a cidade? Devia ser, né, do lado direito, do lado esquerdo. Então eles vão ter essa discussão. E numa discussão saudável, o Rômulo acaba matando Remo, né? E vai então fundar a cidade de Rômulo, né? Então Roma, por isso Roma, cidade de Rômulo. Perfeito?
Vamos ter depois o fato, né, o evento do sequestro das Sabinas para popular a cidade de Roma, né, também é um mito, o sequestro das Sabinas, certo? Que aí eles só tinham um monte de guerreiros e precisavam de mulheres, então eles vão numa região ali ao lado e vão sequestrar as Sabinas. Há uma história bonitinha, depois podem procurar, mas aqui a gente não vai focar devido ao nosso tempo, certo? Só que uma coisa interessante, a gente tem essa parte do mito, né? E da loba salvando as crianças, né? Em latim, a palavra loba, que é lupa, era utilizada também para se referir às prostitutas. Então, uma mulher, né, e não era uma profissão com a pejoração negativa que temos hoje, então pode ser uma alusão que quem salvou, então, que é algo muito mais plausível que uma mulher realmente tenha visto as duas crianças e amamentado, do que realmente uma loba. Certo? E a data simbólica, então, da fundação de Roma é 21 de abril de 753 a.C. Uma curiosidade interessante, né? Essa data não há registros históricos que confirmem, mas a tradição então, comemora-se a fundação de Roma em 21 de abril. Brasília, depois, em 1960, depois de Cristo, é fundada também em 21 de abril, também data do nosso feriado de Tiradentes. Então, Brasília vai receber também uma loba capitolina, né, que é o nome da loba, né, com os dois meninos, como né, para comemorar assim, essa ligação Brasília-Roma. Né? Então, a mesma data, mesma de Brasília, então a gente vai ter uma réplica em frente ao Palácio do Buriti. Existem relatos de povoamento da cidade desde a Idade do Bronze, tornando tão complicada essa origem mítica, então que seria bem anterior, mas ele tem essa história toda para ter que a cidade foi fundada então por descendentes de Afrodite, né, por parte do Enéas, e de Ares, né, então por parte da Rhea Silvia, então por Vênus e Marte. Então, mas aí não temos nada que a gente possa julgar. Porém, é uma localização muito boa, né? Então é perto de rio, protegido por uma cadeia montanhosa, né? E aí também o fato da agricultura. E os principais povos dessa região vão ser os etruscos, os latinos, né? Até por isso que depois o latim, certo? Então, esses dois principais povos. O Reino de Roma, então, vai ser fundado, vai ter essa duração aí de 753 a 509 a.C., então cerca de 200 anos. Só que vai ser uma monarquia, né, que o rei, o Rex, né, Rex, a palavra latina para rei, será eletiva. Né, eles vão eleger um rei, e uma vez eleito, eles vão ficar ali, né, o restante do governo até falecerem ou serem derrubados. Uma monarquia absoluta, então, o monarca detém todos os poderes, né, e ele, então, era chefe do executivo, judiciário, legislativo, religioso, do exército. Então, olha quantas funções. Né, executivo é quem manda, judiciário é quem julga, legislativo é da parte das leis, religioso, né, da religião, e o comandante supremo do exército. E era uma sociedade, então, se desenvolve em Roma, uma sociedade agrícola aristocrática, que a gente vai ter, então, os patrícios, que vão ser os donos de terras, dominantes e protetores, certo? E os clientes, os não proprietários, que trabalham para os patrícios. Então, né, essa ideia que a gente tem de cliente é de quem usufrui de um serviço. Então, eles tinham o direito, eles tinham a sorte de poder trabalhar na terra dos patrícios. E temos, por último, os plebeus, que eram estrangeiros, né, então excluídos, né, da sociedade, artesãos, pastores, comerciantes e proprietários de terras não férteis, né, então terras que não gerassem bons frutos ou agricultura ao ponto de conseguir se viver dela. Temos também escravos, que nesse momento ainda vai ser pouco numerosos e sem grande peso, não era algo fundamental. Tinha um ou outro ali, de modo espaço. E a documentação deste período é incerta, ficando muito, então, em lendas. Então, a gente não sabe também se houve... Né, a gente tem a discussão que houve 7 reis lendários, mas a gente não sabe mesmo se foram 7 reis, mas a lenda diz que sim. Então, a gente acredita. Temos, principalmente, já no Reino de Roma, algumas instituições muito interessantes, principalmente o Senado, né, que vem de senatus, ou senex, que é na ideia, né, de pessoal mais velho, né, que hoje a gente tem a palavra sênior. Então, é um conselho de anciãos, né, vão ser os patriarcas das famílias patrícias, que vão selecionar os novos reis e vão ter diversos, né, vão deter muito do poder legislativo. Então, eles que vão criar as leis da cidade e dos domínios romanos. Teremos a Assembleia das Cúrias, que vai ser uma assembleia popular, composta por plebeus e alguns patrícios.
Né? E depois a gente vai ter também a Assembleia Calada, que vai ser a Assembleia Religiosa, que vai, né, controlar as questões religiosas. Essas três instituições, o Senado, a Assembleia das Cores e a Calada, quem lidera é o rei. Elas não têm autonomia, o rei poderia negar alguma coisa que fosse aprovada em qualquer coisa. Dessas três, a principal, então, vai ser o Senado. Prestem bem atenção que o Senado vai ser a principal instituição romana por toda a sua história. Então, aqui a Assembleia, que é interessante, a Calada, o líder, né, era considerado o Pontífice Máximo, que é um dos títulos do Papa. Então, também essa parte, como depois a gente vai seguir, né, essa tradição romana até os dias de hoje. Então, vamos falar rapidamente sobre um pouquinho de cada rei, mas realmente só para ilustrar. Mais uma vez, não há muito registro sobre essa época, então é tudo um território incerto de se trabalhar. Não precisamos saber o nome dos 7 reis, mas para ilustrar esse momento, né, do reino de Roma, da Roma como uma monarquia, para a gente ver então um pouco do desenvolvimento. O primeiro então foi Rômulo, né, dos 2 irmãos, que vai ser o rei fundador, vai conquistar a região do Lácio. Depois teremos Numa Pompílio, que, muito importante, ele vai reformar o calendário romano, vai ser mais próximo ao nosso, né, já com o ano solar. Isso demonstra diversos conhecimentos nas partes das ciências, né, de contato com a trigonometria, com a astronomia já mais desenvolvida. Teremos também o Túlio Hostílio, que vai tomar Alba Longa, né, então aquela cidade lá já era dos irmãos, mas depois não vai ter associação com Roma. Então aí já, né, então a gente já conquista o Lácio, depois a gente conquista Alba Longa, que era uma cidade histórica, né, por acreditar-se que foi fundada por Enéas. Só que o Túlio vai ter um grande descaso divino, ele não vai agradecer aos deuses, né? Então isso vai dar problema. Ele vai, né? Depois ele vai, inclusive, vão considerar que muita coisa deu ruim no reino do Túlio devido a não agradecer aos deuses as suas coisas. Depois a gente vai ter o Anco Márcio, que vai ser um diplomata, neto do Numa Pompílio, certo? Que aí depois já vai voltar com um pouco de respeito aos deuses, então vamos falar que já foi um reino melhor. Então, à esquerda a gente tem a região do Lácio, então já é toda a região em volta da cidade de Roma, perfeito? Então, que aí foi a região conquistada por Roma, então já vem uma certa extensão. E à direita, Alba Longa, né? Então, uma cidade existe até os dias de hoje, tem então esse mito, né? Alba é a cidade onde se encontra o Palácio de Verão do Papa, então é um palácio papal. Então, essa cidade fundada por Enéas, depois, né, na visão romana, tomada por Túlio Hostílio. Perfeito? O quinto rei, então, foi Tarquínio Prisco, né? Conquistador também, né? Então, aumentando, né, o poder romano. E vai ser também um construtor, a gente vai ver que ele vai construir diversas obras muito fortes em Roma, como o Circo Máximo, que era uma área para corridas de cavalo, né? A Cloaca Máxima, que é um esgoto, que impressionantemente muito do esgoto romano ainda é desta época, certo? Então, são diversas estruturas que ainda funcionam, que ainda são usadas, né, dessa cloaca máxima. O Fórum Romano, que era como se fosse o centro ali comercial, né? Então vai ter diversas outras coisas além do comércio, mas, né, o primeiro aí vai ser fundado. Isso tudo vai ser reconstruído, né, porque Roma depois vai se expandir muito, principalmente durante os anos da República e principalmente na do Império, né, mas aí já essa primeira estrutura. Essas estruturas a gente já vai ver, elas ainda existem, né, elas chegam até os dias de hoje, então a gente vê, né, aí é estimado que elas tenham sido construídas por volta de 600, certo? Então são construções de quase 2.600 anos, é coisa pra caramba. Então imagine a qualidade da construção, a qualidade da engenharia. Temos o sexto Sérvio Túlio, que vai ser um reformador social, ele já vai fazer algumas mudanças na sociedade romana, a gente vai ver que essas reformas sociais vai ser uma característica muito forte em todo o período da história romana. Vai ser muito legislador, vai fazer diversas leis, vai criar a Assembleia das Centúrias, que a gente vai ver depois bonitinho como funciona. E por último temos Tarquínio, o soberbo, que vai ser considerado um tirano, que ele vai ser acusado de violar, né, de abusar, de estuprar a Lucrécia, né, é uma discussão inclusive interessante, porque há quem defenda que na verdade o Tarquínio ele foi um grande continuador das reformas do Sérvio Túlio, então ele na verdade ele estava tentando aumentar os direitos sociais,
e isso foi contra a visão, né, contra as defesas dos aristocratas, né, que controlavam basicamente, né, o Senado. Então o Senado irá derrubá-lo e vai criar toda essa história da violação da Lucrécia, né, para derrubá-lo. Né? Então o Senado expulsa de Roma devido a isso. Então, mas, como eu disse, são reis lendários, também não há registro que a gente consiga trabalhar muito bem. Só que, então, o Senado expulsa de Roma e vê que, nossa, a gente não pode ficar, então, sobre a sorte de ter ou não um tirano. Né? A gente tem que arrumar uma outra forma de lidar com o poder. Então, eles vão elaborar o Senado uma constituição republicana. O Senado, então, vai ganhando força, e aí, quando a gente for ver na próxima aula, República, a gente vai ver quanta força consegue o Senado. Perfeito? Bem, então, aqui, rapidamente, as fotos, então, que eu comentei das principais obras. Então, o Circo Máximo, né, construído no reino do Tarquínio Prisco. Embaixo, a área atualmente, então, ali preservada. E à direita, o espaço, então, como seria ali no Império Romano. Só que ele foi reconstruído, aumentado, né, mas isso a gente discute bonitinho no Império. Mas olhem só, né, a semelhança. É uma maquete à direita, não, obviamente não é uma foto. Né? Mas olhem só que interessante como, né, são muito próximos, né, como ficou bem conservado a área. Perfeito? Temos a cloaca máxima, como eu disse, em diversos pontos ela ainda é muito usada na Roma e em algumas outras localidades. Então é o sistema de esgoto construído por volta de 600 a.C. e ainda usado na Itália. Então ele é considerado o sistema de esgoto mais antigo do mundo, ainda em funcionamento. Obviamente que teve modernizações e tudo mais, mas algumas das suas construções ainda datam desta época da monarquia. E o Fórum Romano hoje, né, que foi primeiro construído no reinado de Tarquínio, porém ele vai ser desenvolvido, né, durante todo o Império, vai ganhando outras né, mais instituições e tudo mais que a gente vê também bonitinho depois. E aí o Fórum durante o Império, né, olha como era, né, um centro mesmo. Perfeito? A evolução territorial, então, do reino. Então, a gente vê aí que Roma, né, o verdinho, a cidade, ela vai se expandindo, né, e tomando, então, ali a região. E aí, então, a gente termina então, essa aula falando rapidamente do Reino de Roma, que é uma parte aí um pouco menos explorada nos exames vestibulares, mas é importante, principalmente porque República Romana já é bastante cobrado, e isso vai falar sobre o Reino de Roma irá nos ajudar e muito a contextualizar, a nos contextualizar na próxima aula sobre República. Perfeito? Então foi isso que eu trouxe para vocês, meus queridos. Espero, então, que essa semana seja boa, como foi a semana passada, e que a gente goste, então, que sejam proveitosos os nossos estudos sobre Roma. Perfeito? Muito obrigado a todos e até amanhã.